Paz do Senhor, bom dia para todos. Eu quero deixar uma reflexão que está aqui no livro de Mateus 6, do 9 em diante. Está escrito assim: Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vossa. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, nosso Pai do céu, através de Jesus, nos ensina qual é a oração devida, qual é a oração ensinada pelo próprio Deus para nós, para a nossa vida. Primeiro, a nossa oração precisa começar reconhecendo quem é Deus. É o Pai Celestial, é o Santo, é o Deus que reina nos céus e que abaixo dos céus está a terra. Onde é que nós estamos? Na terra. Então, nós já devemos entender aqui que nós somos inferiores, nós somos feitos do pó da terra e nós estamos aqui. Quem é superior, quem é sublime, quem é santo, quem é majestade, quem reina acima de nós é Deus que está nos céus. Então, primeiro a gente já precisa entender isso, que a nossa oração ela deve ser entoada de maneira que nós saibamos a quem nós estamos orando e quem nós somos. Precisa entender isso. Nossa oração precisa ser uma oração de coração aberto. Primeiro ponto. Segundo ponto, depois de orarmos ao Senhor, reconhecer que Ele é o Deus, reconhecer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é soberano. Agora nós vamos pedir. O que nós vamos pedir para Deus? Aí Ele nos ensina. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas é interessante que ele já diz assim, ó. Aí ele diz, perdoa-nos. Então ele está ensinando a eu e você pedir perdão. Perdoa as nossas ofensas. Se, meu irmão, se o próprio Deus está ensinando na oração que nós precisamos pedir perdão, é porque nós erramos. Ah, mas eu não erro. Tem muita gente que fala, eu não matei, eu não roubei, eu não, né? Mas, irmãos, não é só esse pecado. Não é só esse. Tem vários pecados que a Bíblia nos revela, que nós, até em sonhos, a Bíblia diz que nós pecamos. Se nós sonhar batendo em alguém, se nós sonharmos com sonhos indevidos, com prostituição, se nós sonharmos fazendo algo ilícito, até ali nós já estamos pecando. E existem várias formas de pecar. Por exemplo, você tratar mal alguém que é inferior a você é um pecado. Você desmerecer, humilhar alguém, ou dentro da sua casa ou fora, é pecado. Você desonrar seu filho, seu pai, sua esposa, seu esposo. Você sabia que até você desobedecer o seu chefe é pecado? Por quê? Porque a Bíblia nos ensina, na carta de Paulo, se eu não me engano, aos Romanos, ele diz que toda a autoridade foi estabelecida por Deus. E, portanto, se eu, por exemplo, for parada no trânsito e eu destratar o agente da lei, o policial que está ali, se eu estiver com minha habilitação vencida ou com multas no meu carro e eu desobedecer a ele e eu querer brigar com ele, eu estou pecando contra Deus. Talvez você não saiba, mas é verdade. Por quê? Porque aquele agente da lei está cumprindo a lei da terra, mas que acima dele há uma lei celestial que estabeleceu ele ali. Então a Bíblia diz que nós devemos obedecer a todas as autoridades. As autoridades foram todas estabelecidas por Deus. Ah, mas ele não é crente. Não importa, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos obedecer. Então, há muitas coisas que a gente pensa que não é pecado e que, na verdade, para Deus é.
Então, por isso que no Pai Nosso, o Senhor está nos ensinando a pedir perdão pelas nossas falhas. Ah, eu acordei de mau humor hoje. Alguém dá um bom dia? Ah, bom dia só se for para você. Grosseria, descaso, desrespeito, pecado diante de Deus. Deus nos ensina a ser cidadãos educados, limpos, generosos, perdoadores e reconhecer principalmente que eu sou falha e pecador e que eu preciso do perdão de Deus. E ainda vai mais além. Se eu não for uma pessoa humilde para pedir perdão para Deus, reconhecer que eu estou errada, Deus não me perdoará. Se eu não pedir perdão. E aí a palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Porque se não perdoardes aos homens, aí diz o seguinte: se também aqueles que me ofenderam, que me fizeram algum mal, se eu não perdoar, aí está dizendo, ó, o seu pai que está no céu não lhe perdoará a você. Então, se eu não perdoar aquele que me feriu, que me criticou, que me caluniou, que me causou dano, e eu não perdoar as ofensas que eu fizer, Deus não me perdoará. Veja como é importante isso, como Deus, ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é pedir perdão. Após reconhecer quem é Deus, quem sou eu, então eu tenho que pedir perdão e depois eu também tenho que entender que eu preciso perdoar, eu preciso ser perdoada por Deus, mas antes eu preciso perdoar os meus ofensores para que a minha oração venha chegar até Deus. E agora, dito isso, eu quero que você entenda que para você receber aquilo que vem dos céus, é necessário você ter a oração correta para surtir efeito nas regiões celestiais. Mas muito importante, irmãos, antes de sair de casa, eu sempre ensino isso aqui na minha casa, ao meu filho, ao meu esposo, enfim, a todos os que estão ao meu redor. Não coloque os seus pés fora de casa. Quando você acordar, abrir o seu olho, a primeira coisa que se deve fazer é consagrar o seu dia a Deus, é pedir para que Deus vá com você. Irmãos, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar lá fora. Nós vamos enfrentar adversidades, às vezes ladrões, assaltantes, às vezes o espírito de morte, um acidente, às vezes uma desordem no seu trabalho, às vezes confusão. Nós não sabemos, irmãos, quando nós botamos o pé para fora de casa, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar no nosso dia. Então é muitíssimo importante. Ah, mas eu creio em Deus. Irmãos, a verdade é que nós não podemos só crer em Deus, nós precisamos buscar de Deus essa proteção, esse cuidado, este zelo. Nós precisamos buscar de Deus que Ele venha nos proteger. Por isso que está dizendo, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Por que o próprio Deus está ensinando essa oração? Porque o mal existe, é presente. Aí quando a gente vai, aí bate o carro, aí acidenta alguém, aí morre alguém, aí chega lá no trabalho, dá tudo errado, aí tem alguém que quer ver o seu mal, que quer te ver fora daquele ambiente. Irmãos, isso é todo mal. Parece que é invisível, mas quando a consequência vem, é visível. Quando você sai da sua casa, entra no seu carro, tá tudo certo, mas quando acontece um acidente, aí o mal está sendo visível. Quando você chega no trabalho, acidente de trabalho acontece, é visível o mal. Quando você está em algum lugar que você percebe que há alguém te perseguindo ali, querendo o teu mal, querendo destruir você, querendo arrancar você daquela posição, daquele lugar, com inveja, com ódio, é o mal, irmãos. Nós precisamos entender isso. O mal, ele existe, está presente. Nós não devemos esperar acontecer. Por isso que essa oração nos ensina a nos precaver, a pedir de Deus a proteção. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Aquilo que é espiritual não é visível até que aconteça. Mas quando acontecer, aí você vai ver. Então, para que o que é espiritual seja retido, seja aniquilado, seja invalidado, é preciso buscar dos céus, da região celestial, o amparo, o socorro, a proteção que só pode vir de Deus, para que aquilo que é ruim não consiga atingir a mim e a você. Então aprenda a orar, aprenda a reconhecer quem é Deus, aprenda a saber quem você é e aprenda que você precisa ter um coração íntegro, honesto, perdoador
para que você venha receber de Deus todo o cuidado, proteção, amor e tudo que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje, para que você venha refletir. Ah, eu não conheço a Bíblia, eu não sei onde é que está. Livro de Mateus 6, a partir do verso 9. Você vai encontrar tudo isso que eu li aqui, caso você tenha alguma dúvida. Amém? Deus abençoe seu dia, sua vida, sua família e tudo que Deus entregou nas suas mãos. Amém? Um excelente dia para você.